pessoal, tudo bem? De volta com mais um De Frente com a Notícia, aqui canal 524 da NET, na nossa TV Notícia. Bom, como eu tinha chamado semana passada, um convidado especial, que é o Fábio Renato de Oliveira, acho que esse é o nome, né, Fábio? Esse é o nome. Tudo bem? Tudo bem, Acertei? graças a Deus, de cara. Certo. É o novo superintendente do DAI. Por que novo? Porque ele assumiu agora, dias atrás, mas está com o governo Chico Sardelli já há muito tempo, desde o começo desse governo, né? Mas com o Chico Sardelli há mais de 35 anos, é um cara de extrema confiança aí do Chico Sardelli. Então, eu tive, tempos atrás, aqui falando com o Marcos, ele mostrando pra gente tudo o que estava acontecendo aqui no DAI naquela época, e tudo isso mudou, né? Mudou, porque já teve por aqui o Zapia, já teve depois o Marcos, agora o Fábio, que chegou aqui, é um cara muito próximo do Chico Sardelli para... Não que o Marcão não estava resolvendo, mas ideias diferentes, já que você veio do meio ambiente, tem um monte, de repente, de visão diferente aqui para resolver aqui a história do DAI. É mais ou menos por aí, depois a gente volta para falar mais especificamente. É isso, Marcão? Com certeza. Marcão, olha, eu falando do Marcão. Fabião, é porque eu estive com ele aqui também na mesma sala, fazendo o programa aqui. Com certeza, Magrão. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu aqui agradeço. Fazendo esse bate-papo. E tenho assistido os outros vídeos, né, que passam, né? Já vi aí outras entrevistas, gostei muito. Muito dinâmica aí esse trabalho de vocês. E tá falando já que vocês falaram aí, né, do Marcão, do Zapia, né? São pessoas que com certeza passaram por aqui e deixaram aqui sua boa contribuição, né? Que fizeram aqui um bom trabalho, né? E com certeza são profissionais que também vão estar contribuindo aí em outros segmentos à população americana. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui no tempo, apresentar você para o nosso telespectador, internauta que não te conhece. Você está com o Chico há mais de 35 anos. Como é que o Chico descobriu você? Ou você que descobriu o Chico? Eu acho que foi uma questão junto com o Chico, né, que nós estamos trabalhando desde aquela época que ele foi presidente do Rio Branco, né? 1990, 89, isso, 90. 89, 90. Meu pai era próximo do Chico Sardelli. Meu pai, na época, foi uma daquelas pessoas que ajudaram o Chico Sardelli na construção da arquibancada, né, do Décio Vita, que várias pessoas, isso aí eu tenho uma honra de falar, porque o nominho tem umas placas lá, né, lá no Décio Vita. Você trabalhava no bar também lá, com o pessoal que fazia, não? Os jogos do Rio Branco do Acesso, você sabe que tinha, naquela época podia vender cerveja, sim. Atravessando. O pessoal trabalhava todo o jogo do Rio Branco, o pessoal ia lá, eram os... o pessoal que trabalhava de graça lá. Sim, os voluntários, né? E ficava vendendo cerveja para a turma, juntou muito dinheiro para fazer, porque o Rio Branco estava na época de ascensão. Né? Isso. E tem uma placa lá, né, que no caso, seu várias... Nome tá lá? Não, meu nome não, mas do meu pai. Seu pai tá. Isso, do meu pai. Isso é um motivo de muito orgulho. E, de repente, quando a gente fala do início da vida do Fábio com o Chico Sardelli, eu lembro dessa união que começou com meu pai. Né? Então, isso daí eu lembro quando eu vou lá no Décio Vita, vejo lá o nominho da empresa dele, né, que participou. Na época, uns mais, outros menos, mas todo deu a sua parcela de contribuição. Ali nascia a parceria Chico Sardelli e Fábio Renato de Oliveira. Então, por que o pessoal chama você de Fábio Borborema? Por causa que meu pai veio de Borborema. Meu pai veio de Borborema, a família do meu pai e da minha mãe é da cidade de Borborema. Meu pai, ele veio para a Americana, quando a Americana, ela era aquela cidade pujante, né, que chamava-se pelos empregos. Né, Princesa Tecelã. Princesa Tecelã. E meu pai, ele era meeiro, tocava café, né, na roça de café. Em Borborema. Em Borborema. E daí, chamado por esses empregos, porque nessa época do final de 60, foi em 67, eu acho mais ou menos, teve várias questões da geada, que matou os pés de café. Não só lá também, né? Não, Marília. Na Marília. Toda uma parte aqui. Borborema é 100 quilômetros de Marília, então é perto ali, o Paraná, né? Que aconteceu muito isso daí. E meu pai veio se aventurar aqui e nessa cidade Americana, conseguiu um emprego, né? E veio trabalhar. O primeiro emprego do meu pai foi como montador de móveis na fábrica, eu acho que chamava... Na Cordenunce, era o Bosco. Bosco? Um italiano que chamava Bosco. Assim, era a fábrica de móveis Bosco, né?
Então, por denúncia onde nós estamos. São, Inclusive aqui onde é o DAI, estou aqui na sala, aqui eu estudei aqui em 1968, 69, era Silvino José de Oliveira. Aqui era uma escola, aqui no DAI. Que legal. Sabia disso? Já Sabia, soube. Né? Eu estudei aqui, depois daqui foi lá onde hoje não é mais o Sinésio, onde hoje é o Silvino, e o Sinésio Martins saiu daqui e foi para a Praia Azul. Então eu sou da área aqui, né? Eu conheço bem. E essa relação, né, sobre a questão de coordenúncia, até bem engraçada, que depois tem uma ligação também com o nosso prefeito Chico Sardelli, hoje nosso amigo Chico Sardelli. Mas daí meu pai arrumou logo depois um emprego na Textil Nicolete. Ela era na rua... Celso Nicolete. Do Celso Nicolete. Era do seu Pedro, né? Seu Pedro, pai do Celso. Pai do Celso. E era na rua 30 de julho ali, do lado... No centro da cidade. No centro da cidade, era tecelagem. Meu pai arrumou lá e com toda certeza com isso. Minha mãe também veio de Borborema com a minha irmã, que já era nascida, né, lá em Borborema. Então você nasceu aqui? Nasci aqui em Americana. Quando minha mãe veio, meu pai conseguiu esse aporte. Que ano você nasceu? Eu nasci em 73, em 15 de janeiro de 73. 73? Você não viu nem a seleção de 70? Não, eu tenho 52 anos, né? E nasci aqui no Hospital São Francisco. Era também uma jovem maternidade ali, né? Assim que minha mãe, eu nasci ali. Então essa que é a minha história, mas a ligação Fábio Borborema. Você para o pessoal aí que de repente não te conhece. Muita gente te conhece, muita gente não te conhece. Sim. A gente está falando aqui para 10 cidades aqui da nossa região e também esse programa fica aí nas redes sociais, no YouTube, para o pessoal acompanhar. Mas, Fábio, vamos lá, vamos falar agora a respeito do DAI, né? Chico Sardelli, eleito prefeito, depois de 25 anos tentando ser prefeito da cidade, ele que já foi deputado federal, deputado de estado. Você participou dessa época como assessor dele, como deputado? Eu tenho nessa história, no currículo do Chico, eu também tenho isso daí no meu histórico, eu participei de todos os processos eleitorais do nosso prefeito Chico Sardelli, do nosso deputado federal Chico Sardelli, do nosso deputado estadual Chico Sardelli. Então, eu tenho essa Você participou quando ele foi vice do Ábido? Não, do vice do Ábido, no caso, eu até estou deixando isso de lado, porque quem participou mais foi meu pai, em 88. Tá? Então, como nós participamos? Nós nós distribuímos os panfletos, né, que era um material de campanha nessa época de bicicleta. E daí foi nessa época, eu acho que chamou a atenção para começar a prestar atenção, olha, passa para ele que ele faz, coisa parecida assim. E no caso, nas questões do Rio Branco, no acesso do Rio Branco, a gente estava muito perto. E enfim, em 1992, daí sim eu já estava, junto com o Chico, participando na primeira eleição a prefeito da cidade americana. Tá certo. Depois isso foi aí candidato e foi eleito deputado, né? A gente sabe de toda a história. Mas veja bem, o Marco esteve por aqui depois do Zap para tentar resolver e tal. Você é uma pessoa mais próxima do Chico, acredito, né? E o Chico falou, Fábio, vai lá, vê. Olha, porque não é por nada, a Americana do jeito que estava, tempos atrás, faltando água, todo mundo, você pegou um pepino, digamos, razoável para descascar aqui, né? Com certeza. A minha conversa com o nosso prefeito, Chico Sardelli, foi bem assim, ele me chamou para conversar, muito preocupado com a questão que ele estava muito incomodado com a questão dessa crise hídrica que afetou não só a Americana, mas sim o estado de São Paulo, o Brasil, tudo, né? Essas mudanças climáticas que nós estamos sofrendo. Cada ano vem apertando mais, não adianta correr disso, essa é a realidade nossa, que a gente está se vendo e se preparando. Então ele, preocupado com a situação, ele chegava algumas coisas para despachar, secretários de outras pastas, isso, aquilo, viu? Eu não quero saber, eu quero saber do DAI, né? Assim, eu estou preocupado com a questão da falta d'água em Americana, da questão da tratabilidade, né? Da distribuição de água, enfim, nessas questões, e me chamou, me fez um convite, né? Mas eu falo sempre para ele, assim, me deu uma missão. É um convite ou uma missão? É uma missão. É uma missão, né? É uma missão, né? Uma missão, né? Pra é uma missão, e com esse histórico que eu tenho do lado dele, com toda certeza eu jamais iria tutubiar e falar assim, ó,
não, Chico, eu quero ou não quero. É missão dada, é missão cumprida, então estou aqui para servir quem sempre trabalhei junto. Mas o Chico também nunca escondeu, desde quando ele assumiu a prefeitura no primeiro mandato, ele falou das dificuldades que a Americanas tem, da quantidade de dinheiro que é necessário para resolver esse problema, porque prefeitos lá atrás não fizeram a lição de casa, a gente sabe disso, né? Ele começou com o aumento da outorga. Outorga, o que significa? É uma autorização da empresa das águas, como é que chama? SP Águas hoje, né? SP Águas, né? do DAE de São Paulo. Tá, para você captar mais água no rio de acordo com o outorga tal, que era uma coisa que estava faltando água. Ok, aumentou a captação. Tratamento tal, depois a distribuição começam os problemas, o armazenamento nos reservatórios antigos que foram construídos aí parte pelo Omar, e o Chico continuou tal, fazendo isso tal normal. Mas o maior problema aqui da cidade americana, né? A gente sabe que a captação já não é mais, né? Se puder aumentar, ok, beleza. O tratamento que já está insuficiente, você vai falar disso daqui a pouquinho também. A distribuição pelos canos antigos, né? Inclusive de ferro, de amianto, coisas de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Até 60. Até 60 anos atrás. Então você veja bem a dificuldade de quanto isso custa. E o DAE é uma empresa superavitária, mas não tem dinheiro para fazer isso, e muito menos a prefeitura, que tem um orçamento muito bom, de 1 bilhão e alguma coisa, mas tem um monte de compromisso assumido e a coisa realmente enrosca. O que você vai fazer de diferente para amenizar essa crise de água, que também não vem só de Americana, como você falou? O próprio sistema Cantareira já fica com 50% da água que vinha para o rio Piracicaba. Começamos que esse decreto de crise hídrica não é americanense só. O decreto de crise hídrica está no estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo fez o decreto de crise hídrica para todos os municípios entrarem numa situação de alerta para o consumo consciente por causa da situação que nós estamos vivendo. Como você bem falou, a Americana capta 100% do rio Piracicaba na nossa captação de água. Mas o problema de captação, pela questão do barramento construído, né, que nós temos, aí ele dá um nível da água para nosso ponto de captação de água brutas captar essa água. Só para o pessoal entender, o rio Piracicaba está com tão pouca água, já há muito tempo, que teve que ser feito, tipo assim, a grosso modo falando, um escavamento, teve que escavar o leito do rio para que fizesse um poço onde a água de repente se deposita por ali, é ali que vocês fazem a captação, porque não tinha como fazer mais captação de água do jeito que vinha, né? Sim. Não é isso, mais ou menos? Isso, e esse barramento é que nem se fosse assim uma barreira dentro do rio, assim, de fora do rio, onde que ele pega e dá um nível, né, que depois ele passa sempre por cima, ele tem vida normal, que segue, né, mas nesse período onde tem a captação de água, tem um nível da água para se captar. Em Americana, quanto a isso? Então, por exemplo, secou a água, está faltando água, não é esse problema em Americana. Mas o problema de Americana é a questão da qualidade da água que ela chega, né? Então, nós temos a junção do rio Atibaia com o rio Jaguari, onde se forma aqui em Americana, o rio Piracicaba, né? É de Piracicaba, mas nasce Americana. Nasce Americana. Eu acho que esse rio devia chamar... Rio Americana? Você vai brigar com o povo, né? Você vai arranjar problema. Até música já tem, você sabe, então, né? de tantos anos, né? Mas a Americana, né? Você vê, o rio Piracicaba nasce Americana, até legal nesse seu programa falar isso, que muita gente não sabe, né? Que esse rio tão importante no estado de São Paulo... O encontro das águas, ali no casarão do Salto Grande. Sim. Né? Então, essas águas nessa época aqui, falta de chuvas, né? Então faltas de águas nos volumes do rio, então essa água que chega para a captação, ela tem uma carga muito forte orgânica, muito forte inorgânica, que todas a montante tem indústrias, enfim, toda a lixiviação dos municípios. É um rio poluído. Sim. Certo, é um rio poluído. E Tanto a represa, que é o Atibaia. E o Jaguari, que vem também, né? Bem, então, nessa captação de água bruta, nós captamos, e a outorga que você falou, nós temos a outorga de 1.450 litros por segundo. Isso o nosso prefeito Chico Sardelli conseguiu esse aporte depois que ele virou prefeito, né? Aumentou essa questão.
e nós captamos essa água, trazemos essa água bombeada aqui para a ETA, aqui no DAI, né, em frente ao Cemitério da Saudade, né, onde vocês todos conhecem, onde nós temos a estação de tratamento de esgoto ETA 1 e ETA 2, né, que são juntas, né? E aqui nós temos os decantadores, né, e que passam pelas questões dos decantadores, e depois pelos filtros, e depois as válvulas e distribuição. O que acontecia? Por todo esse processo da tratabilidade da água, ela vai se tratando, depois ela vai passando pelo decantador e depois vai na linha dos filtros, e os filtros fazem o que é para os filtros fazerem. Filtrar. Mas quando ele vem com algumas cargas, né, que vem para limpar e separar isso daí, o filtro pega e... né? Ele pega, trava, e daí o que acaba acontecendo é a gente tem que parar e fazer a retrolavagem desses filtros com água limpa, né? E essa água retorna para fazer o reuso novamente, mas dá intermitência na distribuição das águas. E aí que começa o problema. Falta água. E aí como é que você vai explicar isso aí para cada dona de casa, cada proprietário de um imóvel e tal? Com certeza, mas Fábio, começa por aí. Eu vou para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente volta para falar a respeito desse seu plano. Ok. Desse seu plano de aumentar aí o tratamento de água na cidade, para que de repente os reservatórios consigam, porque está cheio de reservatório na cidade, mas está tudo vazio também, né? Não. Agora começou a encher já? Por incrível que pareça, o que acaba acontecendo? A gente está fazendo já fazem mais ou menos uns 10 dias que a gente está conseguindo ter um mínimo necessário para a distribuição de água na cidade americana. Por quê? Porque choveu bastante. Choveu. E a tratabilidade melhorou. Vamos lá para o rápido intervalo, a gente continua falando com o Fábio, né, ele que é o superintendente do DAI, explicando para você, principalmente aqui de Americana, o porquê que faltou água e o porquê o Fábio foi colocado aqui pelo Chico Sardelli, por toda essa história que a gente contou de amizade e tal, não sei o que e tal, para que de repente esse problema não se repita no próximo ano, porque por enquanto está tranquilo. Mas o ano que vem a coisa, né, você sabe, tem a época certa para se fazer o trabalho. Com certeza. Tá bom? A gente volta já. Ok, estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o Fábio, superintendente aqui do DAI. Viu, você chamou a imprensa outro dia aqui para anunciar um projeto, um trabalho diferente que vocês vão fazer para amenizar e tentar eliminar, pelo menos tentar, porque não foi executado ainda, por isso que eu estou dizendo, para o próximo ano, a falta de água na cidade. Explica para a gente exatamente qual é o seu plano. O plano é um plano que vem pela questão dessa decreto de emergência hídrica, pelo que aconteceu, que o americanense passou sobre essa questão em setembro, outubro, né, que foi uma questão que deu essa intermitência de água, falta d'água, e isso daí é uma questão que mexe com todos, né? Água, de repente, até você fica sem uma energia elétrica por algum motivo que falta, mas sem água é bem difícil, né? Fizemos esse plano para entregar 2025, 2026. Por que 25 ainda? Porque nós temos novembro inteiro para trabalhar, nós temos dezembro para trabalhar e a gente fazer uma linha do tempo para que a gente chegue na estiagem do ano que vem melhor preparado para enfrentar essa situação, porque ela vai acontecer. A crise, vamos por a seca, vai vir de novo e a gente tem que estar preparado para enfrentar ela. Julho, agosto, todo ano. Sim, e para que não falte água da maneira que faltou para os americanenses dessa forma. Então, qual que é as questões do plano? Então, nós temos que captar, igual eu falei agora a captação é suficiente? No primeiro, é suficiente. Então, o que não está sendo suficiente é o tratamento e o armazenamento. E também a distribuição, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, na perca de água, que não é um problema exclusivo da cidade, mas 50% é muito, né, Fábio? Com toda certeza, é bastante, mas assim, não é desculpa, é bastante, a gente vai abaixar isso daí. Mas dentro do que eu estou estudando, a gente vai nos consórcios, PCJ, reúne os municípios, dentro do estado de São Paulo, essa média de 50%, 56% é uma média dentro do estado de São Paulo. Difícil a gente conviver com essa situação, através que eu acho que, de repente,
situações que você não acaba investindo, as questões passadas, porque está enterrado, você não vê a canalização debaixo d'água, mas é uma coisa a se preocupar bastante, é o que nós vamos fazer. Nós montamos esse plano, né, com um aporte técnico de consultorias que o DAI tem, tá? De fora, e também com o corpo técnico do DAI. Que vou falar um negócio para você, Magrão, cheguei aqui e vi bastante gente preparada dentro do DAI, entendeu? São pessoas compromissadas que nós debruçamos em cima e conseguimos fazer esse plano, tá? Começamos com a questão da captação, eu expliquei como chega, tá, no primeiro bloco. E o que nós pensamos em fazer e vamos fazer? Colocar em prática. Fomos em estudo e vemos essa situação. Da gente fazer um aporte, da gente fazer uma ETA modular, uma estação de tratamento de água modular, que ela tem em vários locais, em indústrias grandes, em municípios, em condomínios até. Condomínios. Você vai aumentar a quantidade de água tratada aqui na nossa ETA. Aqui mesmo. Aqui dentro do DAI. Aqui dentro do DAI. Então a gente vai dar um aporte de mais 150 litros por segundo, tá? Na nossa ETA, que ela foi projetada, muito bem projetada há 60 anos atrás, vamos supor, eu vou falar uma média de idade há 160 anos atrás, e depois durante um período aí, não tão distante, é recente, deram um upgrade nela de mais 150 litros, então ela está com capacidade de 1.050 litros por segundo. Né? E nós, tratada. Para ser tratada. Para ser tratada. Para ser tratada. Essa ETA nossa hoje, ETA 1 e ETA 2. Ela trata 1.050 litros por segundo, média. Média. Tá? E o que nós captamos hoje? Nós temos a autógrafa de 1.450 litros por segundo e nós tratamos 1.300 litros por segundo. Quer dizer, nós estamos tratando uma situação maior do que a nossa capacidade, mas é necessária para que a gente consiga a distribuição e não deixar a Americanense sem água. Então, o que acaba acontecendo? Com esses 150 litros por segundo da nossa ETA modular, que vai dar um aporte de 1.200, vai para 1.200 litros por segundo, né, média, o que acaba acontecendo? Eu vou ter, com ela trabalhando, que ela faz o serviço de começo, meio e fim de todo, uma ETA completa. Eu vou poder ter a possibilidade, para vocês que estão nos assistindo, essa ETA 1 e ETA 2, ela é dividida entre 4 raias, aonde que entra o filtro, depois as válvulas e a distribuição. Então eu tenho 10 raias. 1.300 litros por segundo, 130 litros cada. Aí eu ponho uma de 150. Esse aporte é mais do que suficiente para que eu pare uma e faço a troca de válvulas. A manutenção necessária. A questão dos filtros e também a automação, que é a tecnologia que nós estamos optando para trazer, porque hoje são manual. Então, válvulas manual. Então, com essa automação, nós vamos dar mais rapidez na resposta de quando um filtro, mesmo novo que eu vou precisar, ele vai trabalhar melhor, essas válvulas vão trabalhar melhor para a distribuição, e quando tiver que de repente fazer a retrolavagem, esse aviso já vai ser todo automático e a gente não perde de tanto tempo para fazer esse serviço, para colocar essa linha funcionando de novo. Coloquei essa linha, reformei essa linha, e essa ETA modular de 150 litros por segundo funcionando dá a possibilidade de eu fazer isso. Eu fiz a primeira, eu vou para a segunda, eu fiz a segunda, eu vou para a terceira. Na hora que eu chegar na quinta, a produtividade e a menos perdas que nós temos com essa questão que nós estamos colocando em ordem, já vai começar a diminuir daqueles 50% que a gente sabe. Da água, que você fala da perca, isso, né? Dentro da própria ETA. Já começa por aí. E depois da sexta até a 10ª, da hora que eu chegar aqui, a gente vai ter isso aqui funcionando melhor, pronto para que a gente enfrente
a próxima crise de escassez. Agora me fala uma coisa, Fábio, quanto isso vai custar e quanto tempo demora para isso fazer? Nós estamos em novembro, né? Sim. Você vai ter aí, tipo, novembro, hoje é dia... Podemos falar porque o programa é pré-gravado, todo mundo sabe, hoje é dia 11, né? Tá. Então a gente vai ter o novembro, dezembro é um mês meio ingrato, tem, né, festas de feira, ingrato assim, para trabalho, esse tipo de coisa. Mas não vai parar também. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio já começa. Você vai ter 4, 5 meses aí. Sim. Mas dá tempo? Não, né, a gente já vai trabalhar usando o mês de novembro, porque, mas você já vai começar com obra? Não, mas a questão documental, dos estudos que foram feitos, das questões de orçamentos, tudo, a gente já está fazendo. E não vou esperar fazer uma para começar a trabalhar na mesma função dessas outras reformas que eu preciso fazer. Mas com toda certeza, o primeiro é a ETA modular, porque ela em funcionamento eu consigo fazer as reformas. E dinheiro para isso? Dinheiro para isso a gente vai tirar da própria autarquia, né, do DAI, né, que tem o seu fluxo de caixa. De vez em quando a gente mostra o quanto isso vai custar em todo o final, não é de uma vez, né, de certa forma é durante o percorrer das questões. E o nosso prefeito Chico Sardelli deixou bem claro aqui no dia da coletiva, né, as autoridades, a imprensa, é que, diferentemente de quando as prefeituras pegavam dinheiro do DAI para levar para a prefeitura e depois, né, devolvia, hoje eu estou com o prefeito Chico Sardelli falando, não, se preciso for, a prefeitura vai colocar dinheiro aqui. Daí a gente vai... porque ninguém merece ficar sem água, como você mesmo falou, né? Com certeza. Agora, Fábio, tudo bem, isso aí é o plano tal, né, como você já vem apresentado. E agora? E a substituição vamos colocar assim para o pessoal entender, da tubulação antiga, da cidade? Isso aí é uma história que o Chico já contou lá atrás, e é verdade, a gente sabe disso, é coisa antiga, que nem você falou, de 60 anos, Sim. responsável por essa perca absurda de água também, né? Sim. E vai e tal. Então, para isso, de repente, ser minimizado, você está também trabalhando com essas válvulas de pressão. E em determinados pontos da cidade, quando a coisa pega, você vai lá e já troca toda a rede. Como é que funciona isso? Porque não dá para trocar tudo de uma vez só. Tudo é muito caro para fazer. Sim, não, com toda certeza. Foi feito um belo trabalho, vamos supor assim, não só daqui para frente, mas o Chico já está trabalhando nessas questões de substituição de redes. Desde 2021, foram trocados mais de 60 quilômetros de redes na cidade americana. Mas tem 400, né? Tem. Mas assim, são coisas que... de certa forma fez, né? Está fazendo, é uma coisa que está encarando para fazer e a gente vai trabalhar para que isso aconteça. Então, o que acontece? Nós explicamos para vocês, então, aonde tratou a água. Tratou a água, modernizou, reformou, tal. E o que nós precisamos fazer também? Nós temos uma questão aqui, que é uma questão da telemetria, que mede quanto a gente capta e o quanto a gente manda para o reservatório. Mas o que a gente precisa fazer é colocar essa questão da telemetria, depois da ETA, o quanto eu produzi, o quanto sai de água produzida, o quanto foi para o reservatório e do reservatório para a distribuição de redes. Né? Essa telemetria você vai ter aí a noção exata do que está acontecendo em quantidade e em volume de água. Ela existe hoje sobre uma questão de quanto que eu tenho reservado. Mas quanto eu tenho e minha distribuição. Então isso daí eu quero aumentar para nós sabermos quando que é distribuído. E se por um acaso tem um reservatório cheio ou num padrão limite necessário, mas daqui a pouco esse programa começa a mostrar que esse reservatório começou a baixar. Então, rapidamente, a resiliência já sai para a gente ver o que está acontecendo. Se é consumo ou se é vazamento. Alguma coisa desse jeito. Então, essas questões da tecnologia a gente vem trazendo também para a gente evitar essas questões de perdas. Para o pessoal que não sabe, eu tive a oportunidade de ver, são vários reservatórios na cidade. Você tem, não nessa sala, mas na sua sala, né, onde você fica, o controle, você sabe exatamente, por exemplo, são vários reservatórios na cidade. Saber o quanto um está, quanto não está, quem é que está gastando mais, quem é que está gastando menos. Você pode segurar a água de um lugar,
deixar de passar para outro, isso através da tecnologia que o DAI já tem. Tem. É mais ou menos assim? É isso. E daí a gente também quer colocar isso daí na distribuição. Tá. Na distribuição, para a gente medir também o quanto que sai. Né? O quanto que eu reservei eu sei, mas o quanto que sai. Isso daí é importante a gente colocar pelo fato que a gente pode atuar mais rápido nas questões das perdas. Tá. Sobre a questão também, uma das coisas que a gente vai falar agora bastante de perdas, que a gente fez é já colocar em prática, aqui é até legal que vocês vejam, que é a rodovia Anhanguera, né? Então, você falou reservatórios. Então, aqui a gente tem o CR12, né, que é a região do Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, né? CR13, Jardim Letônia, Praia dos Namorados, e CR14 ali embaixo, a questão da Praia Azul. Tá certo. Sobre o pós-Anhanguera, que nós temos aqui, já vai começar, já tem uma empresa contratada para colocar as válvulas reguladoras de pressão nessa faixa. Essa válvula reguladora de pressão é responsável para que não estoure os encanamentos nessas indas e vindas, quando a água vai e volta, por algum outro motivo qualquer. Mais pressão na tubulação, ela diminui para não acontecer isso. E se por um acaso tem a questão de, com pouca pressão, colocar pressão para chegar a água aonde precisa, onde tem menos pressão. Então, ela é reguladora de pressão. Isso daí é importantíssimo para... Não tinha isso aqui na cidade? Até existia, mas elas precisam ser colocadas, calibradas, fazer o trabalho dela. O trabalho dela. E nessa questão a gente está fazendo todas as questões novas. E o reforço de rede aqui também. Essa do CR12 já vai começar, vai descer depois que o estudo está pronto no Jardim Letônia, Praia dos Namorados, que atende toda essa região, e depois também aqui é na Praia Azul. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu falo faz uns 20 anos, né? Mais. Nós temos uma represa aqui. Represa do Salto Grande. Tudo bem que a represa é poluída, a gente sabe disso, são 18 cidades. Mas a água daí a gente capta lá embaixo. Então, são 18 cidades a montante, melhorou bastante, inclusive pelo Chico Sardelli, que foi um dos responsáveis aqui pela Inhumas de Campinas, você sabe da história melhor do que eu, né? Mas por que não? É muito caro fazer uma estação de tratamento para o pós-Anhanguera, como você mostrou aqui. Anhanguera, a gente tem aqui mais de 60, 70 mil pessoas que moram no pós-Anhanguera. Uma estação de tratamento que iria aliviar essa estação que tem aqui, para de repente fornecer água para o pós-Anhanguera direto aqui da represa. Custa muito caro, Fábio? Não, custa bem caro. Dá para fazer, mas custa caro. Dá para fazer, porque você não está fazendo só uma captação. Captação, lembrando, captação por captação, a mesma água daqui, mais do Atibaia, ali embaixo no Piracicaba, nós pegamos. Aqui, Quanto a isso aí, tudo bem. A água está aí, é poluída do mesmo jeito. Mas a questão da represa Salto Grande, eu vejo que com certeza esses estudos vão mostrar que ela pode ser, e é importante esse pulmão, esse reservatório de água, não só para o pós-Anhanguera, mas sim para o pós-represa, que é o único local de crescimento, né, de desenvolvimento que a Americana tem. Mas é pouca coisa aqui, nossa, só porque sai daqui até Paulínia, até Cosmópolis. Eu sei, é o único que tem, não tem mais para onde. Mas aonde a gente vai se expandir para lá. Então, na expansão para lá, quando tiver a expansão para lá, toda a infraestrutura tem que ser levada para lá. A infraestrutura de tubulação, asfalto, energia elétrica e tal. Então, eu acho que com esses empreendimentos imobiliários sendo feito lá, todo mundo com as suas ações mitigatórias e contrapartidas, essa questão da represa, eu acho que vai ser muito interessante nessa situação. Isso daí está no plano diretor, sobre a questão, no plano de saneamento básico, apresentado também há 10 dias na Câmara Municipal, pela Secretaria de Planejamento, do nosso secretário Diego Idolin, pela Secretaria, pelo DAI, pela Secretaria do Meio Ambiente, né, da nossa secretária Andréia também, que o Cícero do Meio Ambiente participou, Dr. Ivan Carneiro participou, enfim, com todos os outros vereadores participaram, uma audiência pública, que é de 2025 a 2060. Então, esses investimentos de grande até porte... 60. Né, são 60 de 2025. Mas sabe, eu não estou a fim de te apertar, não é, né? Mas esses termos de ajustamento de conduta que eu ouço falar a respeito das outras cidades,
Já faz tanto tempo e não acontece nada. Eu estou falando de esgoto agora, não estou falando de tratamento de água. O pessoal que joga aqui na nossa represa, nas cidades lá de cima. Esses TACs, né, termo de ajustamento de conduta, foi mais ou menos o que vocês fizeram agora até 60. Eu lembro que até 2030 era para ter sido feito muita coisa, não foi feito nada ainda. Mas nós estamos apresentando o plano de saneamento de Americana, né? Que é uma história. Né? Essa que é uma questão. Né? Mas só que você está falando, vamos por assim, o que nós temos que se encaixar? Na questão do marco regulatório, né? Que é até 2033, exatamente, aonde que toda cidade tem que fazer a sua tratamento tal, e a Americana primário, também, secundário, terciário. No que diz respeito também não fez aí a sua parte, não estou dizendo só de vocês, tal, né? Mas é lá de trás, porque esse foi um ajustamento que veio de 2008, 2010, por aí, não me lembro exatamente. Né? Sim. Mas, Fabião, vamos para o intervalo comercial? Vamos lá. Depois a gente volta para falar a respeito desse plano que você vai terminar. E eu quero saber quando é que o pulmão vai ser feito. Quando é que o pulmão vai estar cheio. Quando é que os reservatórios prontos, esses azuis bonitos, maravilhosos, que custaram caro, inclusive 8, 10 milhões cada um, aproximadamente, vão estar cheios e, né, servindo aí a população. Eu sei que a ideia de vocês é a melhor possível, né? Mas o Chico vai ter 3 anos. Sim. Né? Vamos ver o que dá para fazer em 3 anos? Vamos. Daqui a pouco temos que fazer. Ok, estamos de volta, canal 524 da NET, de frente com a notícia, de frente com o Fábio, ele que é o superintendente do DAI. A gente está falando a respeito de como funciona, o porquê a água faltou, qual é o plano aqui da autarquia para que de repente isso não se repita no próximo ano. Enfim, tem muita coisa para fazer, né? E tudo isso custa muito caro, né, Fábio, que a gente estava falando, né? Agora, vamos lá. A gente falou aqui, mostrou represa do Salto Grande, onde de repente a cidade pode crescer, você explicou aqui como de repente a distribuição está sendo feita, mas e aí, como é que faz para evitar ou para encontrar até os vazamentos, 50% de vazamento, ou seja, é água tratada, água que foi investido dinheiro no tratamento, certo? E essa água se perde no meio do caminho. Você tem aí um plano, pelo menos para amenizar isso, sei lá para quantos por cento, de repente? Porque o Chico tem 3 anos, né? Que nem eu falei, 3 anos. Não, com toda certeza, faz parte do plano que nós entregamos. E primeira coisa também, a gente tem que fazer uma questão de pesquisa e, ao mesmo tempo, o conserto de vazamentos não aparentes. Esses vazamentos não aparentes são os vazamentos que preocupam. E como é que faz para encontrar o não aparente? Esses não aparentes é através dessas questões de aparelhos, né, que tem de escuta e também ir nas galerias de rede, ver a questão de água limpa sendo nas madrugadas, enfim. Então, uma empresa que ela trabalha em cima dessas questões de vazamentos não aparentes, mas também com a questão já do conserto com aquele método não destrutivo. Qual que é o método não destrutivo? Que usa aqueles, vou falar numa linguagem que todo mundo sabe, aqueles tatuzinhos, né? Em São Paulo tem o tatuzão no metrô. Aqui e na cidade, tatuzinho que vai por baixo da terra, a gente precisa quebrar. Isso. E esse é um problema também, né? Também. Porque o pessoal pega no pé de vocês e com razão, que o DAI vai lá, conserta, de repente o buraco fica aberto e quando conserta não fica do jeito que estava, porque também não é o DAI, é uma terceirizada que faz isso, né? É uma terceirizada, o DAI também faz, nós temos equipes que fazem essa situação e também tem a terceirizada, né? Então, é isso que você está falando. Então, o método destrutivo, que é aquele que você precisa pegar a reta-escavadeira, a máquina, abrir, achar lá a rede, né? E se for um rompimento de rede, consertar a rede, se for uma ligação, né, que sai da rede, a mangueira que vai até no cavalete da casa. Então, tem vários tipos de vazamento. Então, essa é uma questão. Nós falamos do não aparentes. Dos aparentes, que nós temos essa equipe do DAI também, que trabalha sobre essa questão, e a terceirizada, a equipe do DAI faz esse de equipes leves, que é aquelas questões na calçada, a questão vazamento no cavalete, né, antes de entrar na casa do cidadão.
E também a terceirizada tem isso daí. E tem os pesados. O DAI também tem o pesado. Reto, escavadeira, caminhão, recuperação asfáltica e tudo mais. Então, com o que nós temos hoje em Americana, o nosso, que faz parte da nossa, o DAI em ação, é trazer um aporte de aproximadamente 30% mais o que eu tenho hoje. Tá? Para a gente já atacar e a gente tentar fazer esses vazamentos aparentes e busca, e a gente colocar isso daí com uma maior rapidez. Uma coisa que também eu faço e aproveito aqui a entrevista para falar, que de vez em quando eu escuto a mídia na rádio, que nos ajuda muito, tá? Vocês nos ajudam muito fazendo isso. Falam assim, olha, dona Maria, seu José está falando aqui que faz uma semana que está vazando, faz 10 dias que está vazando, não sei o que e tal. Mas nós acabamos de saber por vocês, né? Porque, de fato, quando eu pego esse endereço que é aqui citado e vou nos canais oficiais do DAI, não tem um chamado aberto. Não tem aqui um chamado aberto, um protocolo, vamos assim dizer, que pode ser feito e nos ajuda bastante na nossa ordem de serviço para mim agilizar esse atendimento ao consumidor, né, ao cidadão. E então eu peço, nós estamos fazendo uma campanha que usem os canais oficiais do DAI. Nós temos 0800, nós temos o WhatsApp, nós temos o canal aqui, e também nós temos a questão do físico, né, que também tem um atendimento aqui. Tá. Porque isso nos ajuda muito no quantitativo e na distribuição de serviços. Para saber exatamente onde é que está. Porque muita gente reclama, você sabe, quem está na rádio todo dia, então é recorrente isso. Olha, até o brinco dentro é impossível. Tem gente que liga e fala, faz uma semana que está vazando água aqui, o pessoal não conserta. Faz um mês que está vazando água aqui, não conserta. Faz 60 dias. Aí eu já não sei, porque com você não fiz ainda, mas vou fazer. Com o Zap e com o Marco, eu mandava direto. Quando de repente o pessoal falava mais de uma semana, falei, a coisa é séria. Sim, com 30 certeza. dias, aí fala, ô Fábio, dá uma olhada, endereço tal. Eles mandam vídeo. Sim. Eles mandam vídeo, tal. E a gente pega e repassa para vocês aí. Isso é importante. Mas eu reforço que a gente também precisa pegar isso daí e jogar nos canais oficiais para a gente para saber, para fazer. E também é um aporte maior que a gente tem, que a gente está vindo junto com a nossa equipe que chegou aqui no DAI, com as pessoas que vão trabalhar acompanhando esse serviço, do pessoal que está em loco fazendo esses concertos, né? E trazendo no mesmo dia as fotos, as questões do endereço, para que a gente possa dar esse feedback, essa resposta para quem nos pediu. Você sabe que o pessoal que liga lá na rádio, eles mandam cobrando, e quando vocês vão lá fazer, eles ligam agradecendo também. Bom. Isso é legal, isso é interessante. Que viu? bom. Fábio, é o seguinte, então a gente pode afirmar que para a próxima fase do ano de 2026, onde a estiagem vai chegar, o DAI vai estar melhor preparado para que a água não falte, ou se faltar, que falte aí pontualmente em como de repente, com certeza, que dê para, como é que fala, que dê para aceitar. Sim, o nosso trabalho aqui é com esse objetivo de colocar a estruturação do DAI melhor nessa questão de distribuição de água, né, para que a gente possa estar melhor preparado para enfrentar aí a possível crise hídrica do ano que vem. Com toda certeza vai vir. Tá. E com toda certeza também trabalho, manutenção, elas acontecem. Existem dias bons, sim, existem dias que a gente vai precisar correr, que vai acontecer, espero que não, mas um rompimento de uma tubulação, uma adutora, e nós estamos com essas questões sincronizadas para que a gente atenda o mais rápido possível. Uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, que quando eu aceitei também, no outro bloco eu falei, o pedido do nosso amigo, a prefeito Chico Sardelli, é que todas as secretarias do município de Americana vieram com o propósito, enxergaram a necessidade, e eu estou tendo o respaldo de todas as secretarias. Todos os secretários estão aqui. Assim, vamos voltar o olhar para que não aconteça mais essa situação. Então, prefeito Chico Sardelli,
o nosso vice-prefeito Odir, que é atuante, né? O Odir está lá no meio, está junto com o Tatu lá. Com certeza, né? Então está sempre o vice-prefeito atuante. E nós temos em Americana um diferencial que é um chefe de gabinete, né? Que eu vou falar para você também. É o Franco. É o Franco Sardelli. E ele fica em cima não só do DAE, essas questões. Eu era secretário do Meio Ambiente, tive o prazer de ficar nessa pasta aí durante esses 4 para 5 anos, quase 5 anos aí, e a gente viu o quanto a gente prosperou, mas o quanto esse chefe de gabinete chega cedo, vai embora tarde e cobra todos os secretários para que a Americana consiga entregar um trabalho melhor para cidadão americanense. Tá. Olha, a gente está quase chegando aqui no final, Fábio, e um assunto que está aí na mídia, muitos concordam, outros nem tanto. Eu sou a favor, mas isso aí é uma opinião minha que não interessa muito, né? Concessão ou privatização? Privatização, o Chico disse que de repente não é o caminho, mas a concessão poderia ser, pelo menos aí com o esgoto. Ou seja, durante 30 anos, uma empresa que vence uma licitação, não sei exatamente como é que funciona, ela vai ser responsável pela coleta, tratamento de esgoto da cidade. Que a Americana, tempos atrás, já foi exemplo, nos anos 80, de coleta e distribuição. Hoje não é. Hoje a gente tem Carioba lá que não está sucateada. Como é que está a Carioba? Não, está uma situação ultrapassada, difícil, né? Precisa de muitos investimentos. E eu acho que com esses estudos da concessão que estão andando, ora né, parado por situações adversas, né? Mas esse estudo da concessão ele vai paralelo, né? Eu acho que é um estudo... Já teve uma conversa com os vereadores que mexeram e agora isso pode até acontecer nos próximos anos, né? Porque até onde eu entendo, né, como a tarifa da água da Americana é uma das mais baratas do estado de São Paulo. O pessoal vai ter que falar, é isso que acontece. É verdade, né? E é tem só fazer mais. um comparativo. Se aumentar a tarifa do DAE, não é o DAE que vai fazer o aumento da tarifa. O DAE simplesmente ele espera a resolução da Ares PCJ que vai, olha, tudo bem, vocês fizeram a lição de casa, pode aumentar. Não fizeram, não vai aumentar. Tarifa, não é assim que funciona? É assim que funciona. É assim que funciona, muito bem explicado. E assim, agora a Americana, ela precisa de grandes investimentos, né? Em grandes investimentos sobre essa questão, principalmente a questão do esgoto. De água também, mas né, assim, de troca de tubulação, tudo mais, como você citou, a questão do esgoto precisa de grandes investimentos. E essa questão da possibilidade da concessão é uma situação real de um aporte de investimentos imediato que chega para a gente colocar a Americana aí numa condição boa que se... Em conversas com o prefeito Chico Sardelli lá atrás, para de repente resolver o problema da água, era mais ou menos 1 bilhão para resolver, trocar todo os encanamentos da cidade, armazenamento, tratamento de água. Eu acho que é até mais que isso, porque você falou, quanto custa uma estação de tratamento de água hoje? Hoje Aqui lá, Salto Grande. De um porte, você veja só. Certo. É muito dinheiro. É muito dinheiro, muito né? dinheiro. Tudo bem que o DAE é superavitário, mas não tem dinheiro para isso. E a prefeitura também não tem. Aqui não tinha uma história do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento? Sim. Será que porque o Chico mudou de partido a coisa parou? Não, eu acredito até pelo fato, Magrão, que foi apresentado, mas daí teve a questão não orçamentária, né, para a questão desse pulmão que estava previsto sobre a questão do PAC. Esse pulmão é interessante, a gente não falou dele, até onde eu sei, na época do Omar, né? Seria um super reservatório de água, que iria alimentar todos os outros reservatórios da cidade. É mais ou menos isso, né? Sim, mas com toda certeza a gente vai estar apresentando novamente, né? Fazendo essa apresentação e vendo as possibilidades aí de investimentos que precisam ser de governo federal, de governo estadual, para investimentos desse porte.
Tá? Então, com toda certeza, estudos e trabalhos vão ser apresentados para que a gente possa fazer. Você até falou assim, vocês ainda têm mais 3 anos. Sim. Seja o tempo que for passado aqui, a gente não pode perder. E o momento que nós estamos aqui, a gente tem que deixar muito bem feito. Então, se fosse 3 anos, 2 anos, 1 ano, a gente tem que fazer no tempo que a gente está aqui, toda a dedicação para a gente fazer uma coisa para gerações futuras também, para colher. Ô, Fábio, tudo bem, a gente falou em 3 anos, só para a gente encerrar aqui o programa também, né? Os próximos prefeitos que virão, né? Se todo mundo fizer a lição de casa, se todo mundo de repente fizer o que tem que ser feito, né? A Americana vai conseguir tratar todo o esgoto e ser um exemplo de jogar uma água limpa no rio Piracicaba, que o bicho humano é um bicho esquisito, né? Sim. Ele vai captar água onde ele joga as suas necessidades fisiológicas, né? Sim. Não dá para, de repente, aceitar esse tipo de coisa, jogar esgoto in natura no rio, né? A gente vê o que acontece com o Piracicaba, o próprio Rio Tietê, o próprio Rio Pinheiros e outros tantos que a gente vê por aí, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto, quanto tempo você acha que, de repente, isso se resolve ou vai ser uma construção eterna? Não, eu sou um otimista na essência. Você vem do lado do meio ambiente, certo? Eu sou gestor público ambiental de formação, então essas ações e práticas que a gente coloca, com toda certeza, num futuro não tão distante, cada vez mais a gente vai trabalhar e vai conseguir deixar a Americana, nosso estado de São Paulo. Você chegou a nadar na represa? Eu cheguei a nadar quando menino. Quando a água ainda era... era balneabilidade, né? Eu pesquei assim, né, como meu pai ia lá sobre as questões ainda no final de 70. Eu tive a oportunidade Foi muito legal. Muito legal. Então, e com isso que eu estou explicando para você, eu vou entrar numa questão que é importantíssima. No final do nosso plano, nós falamos bastante do nosso plano aqui, mas no final do nosso plano eu falo da conscientização que a gente precisa fazer. A educação ambiental, para mim, é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Então mas juntando a educação e a gente tendo a oportunidade de a gente ir em todas as escolas municipais, que o nosso secretário nos permite, Vinícius Guizini, e nós fazemos junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né, nós temos a uma unidade de educação ambiental, onde que ela foi muito bem, nós colocamos a Americana, onde ganhou o primeiro lugar no município Verde Azul. O primeiro município que gabaritou 100 pontos em toda a edição do ranking do estado de São Paulo. Isso é um motivo de orgulho. Então, a educação ambiental, ela vai bem em Americana. Vamos esforçar cada vez mais nisso, porque cada vez mais a gente tratando esses pequenos grandes homens do futuro, nós vamos ter aqui com certeza uma Americana melhor e todo mundo fazendo sua parte, a gente vai com certeza aí buscar e alcançar nossos resultados. Tá certo, Fábio, eu agradeço muito aí a sua disponibilidade. Eu sempre falo que o Brasil sempre foi o país do futuro, mas o futuro está difícil de chegar aqui nesse ponto de conscientização, quem sabe com o trabalho aqui de vocês aqui na cidade americana, e rezar para que... Rezar não, e trabalhar e cobrar dos próximos prefeitos que virão aí, que de repente isso continue, né? Continue o tratamento de água, esgoto, para que de repente a gente possa ser exemplo aí para outras cidades. Porque não adianta a gente cobrar as 18 cidades a montante aqui do esgoto no Salto Grande, se a gente está aqui e não faz a nossa parte, né? Nós temos que fazer sim a nossa parte, nós temos que, com toda certeza, de novo eu vou falar, aproveitar a oportunidade que está sendo nos dada agora para a gente tentar e fazer a diferença. Conte com o meu empenho no lugar que eu estou, no lugar que nossa equipe está, né? Vou cobrar. Com toda certeza. E fala uma coisa para você, tem uma equipe muito boa que está muito empenhada junto comigo, o pessoal do DAE, de novo eu vou falar que o pessoal aqui que eu cheguei, estou conhecendo, vejo o DAE, o DAE tem uma equipe muito legal, muito proativa e com toda certeza a gente vai buscar o resultado positivo. Conte com o nosso empenho. Tá certo. Eu quero agradecer também o pessoal do DAE, a Cris, o próprio Leon, o pessoal que sempre nos ajuda aqui.
Neto o também, Neto, sempre muito gentil. Neto sempre, do meio ambiente nos ajudando sempre aqui. Sempre muito bem atendido aqui. E é legal, porque a gente veio aqui exatamente para mostrar o que de repente está acontecendo aqui, que foi um momento difícil, né? Foi um momento difícil, o Chico Sardelli estava realmente aí pressionado até, porque toda a população faltando água em casa e a cidade tão bem arrumada, sabe, a coisa andando, mas esse é um problema que de repente deve ter preocupado muito o prefeito mesmo, por isso que de repente ele chamou, Fabião, você que não que os outros não sejam, não me entendam mal, né, mas vamos lá, vamos resolver esse problema para a próxima estiagem a gente não sofrer a mesma coisa. Fabião, obrigado. Muito obrigado por participar desse programa. Tudo de bom. Gente, obrigado mais uma vez pela audiência. Próximo final de semana, sempre um convidado especial aqui no nosso De Frente com a Notícia. Hoje o prazer aqui estar de frente com o Fábio, ele que já foi aí secretário do Meio Ambiente durante muito tempo, agora superintendente do DAI. Tchau e até lá.